Fala galera, nessa questão da GV, eu tenho 4 quadrados desenhados, né, um apoiado ali no vértice do outro de um jeito até um pouco estranho, e ele fala que cada um dos 4 lados de um quadrilátero, que seria esse quadrilátero aqui central, é o lado de um quadrado, sendo que as áreas desses quadrados são 1, 4, 9 centímetros quadrados e que, né, a área do quarto quadrado aí tá em aberto, conforme mostra a figura. Essa figura também destaca os vértices A, D, H e os ângulos alfa, beta e o ângulo reto que está ali entre os dois menores quadrados. Nessas condições, quando a gente varia o ângulo beta, né, quando você muda ali a inclinação desse segmento AD, o ângulo alfa e a área Q também mudam, sendo impossível acontecer ao mesmo tempo de esse ângulo ser 45 graus e a área do quadrado ser 16. Beleza, então vamos analisar esses casos, já que é impossível essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, vamos analisar essas situações separadamente. No item A, se o Q for 16, né, o valor de cosseno de alfa pode ser escrito como uma fração irredutível, P sobre Q. Quais são, respectivamente, os valores aí de P e Q? Ele basicamente está te perguntando, de um jeito muito rebuscado, qual que é o cosseno de alfa, né? Bom, se as áreas desses quadrados são 1, 4, 9 e 16, os lados desses quadrados são 1, 2, 3 e 4. Né? Lembra que a área é lado ao quadrado, então o lado é a raiz da área. Além disso, esse ângulo é reto, o ângulo do quadrado é reto, o que significa que esse ângulo aqui de fora é reto também. Ou seja, se eu chamar esse ponto aqui de, sei lá, B, deixa eu fazer de uma cor um pouquinho mais vistosa, né? Se esse vértice aqui eu chamar de B, o triângulo ADBH é um triângulo retângulo. Vamos calcular o valor dessa hipotenusa? No triângulo BDH, eu tenho que DH, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 1 mais 4 dá 5, ou seja, essa hipotenusa mede raiz de 5. Perfeito. Então, este tamanho aqui é raiz de 5. Então, eu tenho o triângulo DC, vamos chamar de C aqui esse vértice, H, né? Esse triângulo tem lados de medidas conhecidas e o exercício te pediu o cosseno de alfa. Me parece ser a situação perfeita para você aplicar a lei dos cossenos. Então, no triângulo CDH, eu tenho aqui raiz de 5 ao quadrado. Lembra que o lado isolado é o lado oposto ao ângulo que você vai usar. Vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes o 3 vezes o 4, né? Vezes cosseno do alfa. Então, eu faço quadrado de um lado mais quadrado do outro, menos o dobro do produto, vezes cosseno do ângulo entre os lados 3 e 4. Raiz de 5 ao quadrado é 5, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 2 vezes 3 vezes 4 dá 24. Como o que a gente está tentando encontrar é o cosseno aqui desse alfa, eu vou pegar esse termo todo e vou jogar lá para o lado esquerdo da equação para isolar esse cara. Então, vou ficar com 24 cosseno de alfa, que é igual a 9 mais 16, 25, menos 5, 20. Cosseno de alfa, portanto, é 20 sobre 24. E o exercício pediu para a gente simplificar isso o máximo possível. Dá para eu dividir isso por 4 e o 24 por 4 também. 20 por 4 dá 5, 24 por 4 dá 6. Essa é a fração irredutível que representa o valor de cosseno alfa. Bom, o exercício pediu para você enxergar essa fração como sendo um número P sobre um número Q. Isso significa que o número P é 5 e que o número Q é 6. Beleza? Então, é um enunciado muito rebuscado, né? Para uma situação em que você tinha basicamente que só aplicar a lei dos cossenos, tendo descoberto primeiro o valor da hipotenusa daquele triângulo. Beleza?
Para o item B, ele fala o seguinte, resetei a situação, né? Se seja θ um ângulo menor que 180 graus, e esse é o nome que eu vou dar para o ângulo ADH, que é esse ângulo inteirinho aqui, ó. Esse ângulo grandão é o ângulo θ. Esse ângulo é formado pelo ângulo de tamanho beta, que estava marcado no enunciado desde o começo, né, na figura, o ângulo do quadrado, e esse ângulo aqui, que faz parte daquele triângulo BDH, que é retângulo, que a gente viu lá no item A. Lembra desse triângulo que a gente usou? Né? A gente já descobriu, inclusive, que essa hipotenusa mede raiz de 5. Deixa eu aproveitar essa conta que já foi feita, né? E o ângulo que falta para formar o θ é esse ângulo aqui. Como já tem alfa, beta, eu vou chamar esse ângulo de gama, pode ser? Deixa eu dar um zoom aqui no triângulo BDH, porque algo me diz que esse triângulo vai ser importante. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Os lados são BH que mede 1 e BD que mede 2. A hipotenusa que mede raiz de 5. E esse é o ângulo gama, que a gente chamou, que é um dos pedaços que forma o ângulo θ. E aí ele fala, se o beta for 45, opa, ele me deu mais um valor para o pedaço aí desse ângulo, ele de novo pede para você achar o cosseno, né? Mas agora ele quer cosseno ao quadrado. Então, beta é 45. E veja, θ vai ser formado por esses três pedaços. Tem o beta ali embaixo, mais o ângulo reto do quadrado, mais o ângulo gama. Eu posso escrever, portanto, que o θ é 135 graus mais gama. E o lance é, o exercício quer que eu encontre cosseno de θ ao quadrado. Só que o cosseno de θ é o cosseno de 135 graus mais gama. Né? Θ é igual a essa soma. E se eu estou procurando o cosseno de θ, eu posso abrir o cosseno dessa soma. A trigonometria me dá recursos para eu calcular cosseno da soma de um ângulo, né? A gente sabe que cosseno de uma soma vai ser cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo menos seno do primeiro vezes seno do segundo. Então, se eu descobrir o seno e o cosseno de gama, eu consigo descobrir pelo triângulo BDH que a gente desenhou aqui em cima, né? Como 135 graus é o suplemento de 45, também dá para a gente relacionar o cosseno de 135 com valores conhecidos. A partir do desenvolvimento dessa expressão, a gente determina o cosseno de θ. Beleza, então no triângulo ali em cima, eu tenho que seno de gama vai ser o cateto oposto, que é 1, sobre a hipotenusa, que é a raiz de 5. Cosseno desse gama vai ser o cateto adjacente, que é 2, sobre a hipotenusa, que é a raiz de 5. Vamos substituir os valores todos aqui então, né? Cosseno de θ vai ser, bom, 135 é o suplemento de 45. Então, esse cosseno é menos cosseno de 45. Sempre que dois ângulos são suplementares, o cosseno de um deles é menos o cosseno do outro. Então, o cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno de gama está ali em cima, é 2 sobre raiz de 5. Beleza, menos. Aí tem o seno de 135, que é o suplemento de 45. Quando dois ângulos são suplementares, o seno desses ângulos é igual. Então, eu vou simplesmente substituir pelo seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de gama, que eu encontrei ali em cima, né? 1 sobre raiz de 5. Pô, perfeito. Então, o cosseno de θ será menos 2 vezes raiz de 2 sobre 2 raiz de 5. Aí a segunda fração, raiz de 2 sobre 2 raiz de 5. Menos 2 raiz de 2 menos raiz de 2 é menos 3 raiz de 2. Sobre 2 raiz de 5. Né? Como os denominadores são iguais, eu posso só juntar as frações.
E se eu tenho cosseno de θ, o que o exercício pediu é esse cara ao quadrado. Cosseno de θ ao quadrado vai ser o quadrado dessa fração aí. E por isso que você não me viu racionalizar esse valor, né? Como eu vou precisar elevar ao quadrado, essas raízes já vão sumir. Primeira coisa, como eu estou elevando ao quadrado, esse sinal de menos ele é indiferente, porque número negativo ao quadrado fica positivo. Além disso, ao elevar ao quadrado uma fração, todo mundo fica elevado ao quadrado. Então, eu vou ter quadrado de 3, que é 9, quadrado de raiz de 2, que é 2, quadrado de 2 aqui embaixo, que é 4, vezes quadrado de raiz de 5, que é 5. Dá pra gente cortar o 2 com o 4, sobra 2 aqui embaixo. E, portanto, né, cosseno de θ ao quadrado vai ficar 9 sobre 2 vezes 5, que é 10. Então, depois de tanta conta feia, a gente chegou no número redondinho para esse cosseno ao quadrado, né? De novo, ele pediu para você enxergar isso como uma fração irredutível. Ele pediu para o número de cima seu m, o número de baixo seu n, e para você encontrar a razão não, né? Os valores de m e n. Bom, tá feito. M é 9 e n é 10. Isso responde esse exercício. Tá bom? Então, um pouco de conhecimento trigonométrico sendo exigido nesse item B, mas de modo geral o maior trabalho está nas contas, né? Espero que você tenha entendido a explicação. Até mais.